Olá, meus irmãos, tudo bem? Hoje é sexta-feira, eu queria te convidar a separar um tempinho para meditar na palavra do Senhor. Nosso texto hoje está lá em Lucas, capítulo de número 17, do versículo 11 até o versículo de número 19. Então, Lucas 17, do 11 ao 19. Faça a leitura aí na sua casa, nós vamos meditar rapidamente nesse texto. Esse texto é um texto bem conhecido nosso, mostra Jesus curando 10 leprosos. O texto diz que ele ia em direção a Jerusalém. Sabemos que ele está indo para lá para encontrar ali o martírio, a sua paixão. E ele então passa entre Samaria e Galileia. Você deve já lembrar por aqui que os samaritanos eles não eram bem vistos pelos judeus, porque os samaritanos, na verdade, eram, no passado, judeus que se relacionaram com outros gentios, com povos de outras nacionalidades, e aí esse povo misturado e miscigenado, então eles chamavam de samaritanos. Eram judeus, mas não puros, né? Vamos botar assim, porque eram casados, tinham casado e tido filhos com pessoas de outros povos. Jesus está passando por ali, naquela região. Ele entra numa aldeia, 10 leprosos vêm ao encontro dele. Engraçado que o versículo 12, os quais pararam de longe, levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Por que eles param de longe? Porque o leproso não podia se aproximar de um homem que não fosse leproso. Eles só podiam estar juntos entre si. A lepra é contagiosa, uma doença de pele, né? Então eles não podiam se aproximar de outras pessoas. Eles param longe e gritam, mas eu fico pensando a mente desses homens aqui. Eles estão isolados da sociedade, eles estão isolados das outras pessoas. Foram forçados pela doença a viverem separados das suas famílias, das suas casas. E só quem há de companhia para eles são outros leprosos, pessoas que estão na mesma situação, degradante, separado, alienado da sociedade que nem eles. Mas eles sabem ou percebem, alguém fala e eles começam a ouvir que Jesus vai passar por ali. Eles pensam: temos que ir até Jesus, ele tem curado tantas pessoas, é a nossa chance, é a nossa vez, é agora. E eles vão de fato, se aproximam de Jesus o máximo que eles julgam ser, né, possível e clamam a Jesus. O versículo 14 diz assim: ele logo que os viu, disse-lhes: ide, mostrai-vos ao sacerdote. Jesus não tem nenhum tipo de resistência a curar esses homens. Jesus não se demora, Jesus não pensa se vale a pena ou não, Jesus não fica em dúvida se deve fazer isso ou não. Logo que os viu, ele fala assim: olha, vão, mostrem-se até os sacerdotes. Enquanto eles iam, eles ficam limpos. Jesus podia ter os curado ali mesmo, mas parece que ele quer fazer algo aqui com esses homens. E o final do texto nos apresenta qual a razão dele mandar que aqueles homens saíssem da sua presença, fossem até o sacerdote, para que no meio do caminho, perceba que não é o sacerdote que ora por eles ou que os lava, eles ficam purificados antes de chegarem lá, ou enquanto estão chegando, caminhando lá, é a obra de Cristo, para que isso aconteça fora da presença de Jesus. O que ele quer provar e ver é quantos voltariam para agradecer. O texto nos fala que um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. A distância não existe mais. Olha que lindo como é que Lucas narra isso aqui. Enquanto ele ainda era um doente, ele estava afastado de Jesus. Ele parou ao longe e gritou. Agora que ele está sarado, ele pode deitar-se, curvar-se aos pés de Jesus. Só se que a gente já consegue pensar, irmãos, quantas coisas o pecado, de fato, a nossa doença que nos matava, que nos isolava, que nos tornava desprezíveis e desprezados, o pecado, essa doença que nos corroía por dentro, ela foi tirada por Cristo. Era essa doença que nos afastava e nos fazia parar longe dele. Mas agora podemos nos aproximar. E podemos nos aproximar, primeiro, em adoração aos seus pés. Segundo, em gratidão. O texto diz que ele volta glorificando a Deus em alta voz, prostra-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, mostra a sua humildade, reconhecendo quem ele é, dá graças a Deus, dando-lhe graças. Dando-lhe graças. Então, a obra de Cristo em nós tira de nós a doença, o pecado que nos matava, que nos corroía, que nos afastava de Cristo. Hoje podemos nos aproximar dele, podemos adorá-lo, podemos ser gratos ao Senhor. E aí a pergunta de Jesus: não foram 10 os curados? Percebe que eles não foram curados ali? O que Jesus queria provar, exatamente chegar nesse ponto aqui. Por que só um voltou? Cadê os outros 9? Não achou nenhum que voltasse para glorificar a Deus, senão este estrangeiro. E aqui, em certo sentido, também Jesus aponta para o fato desse homem, que era samaritano, agora ter voltado para agradecer, e os outros que ali estavam não terem agradecido. Mostra novamente
contra o espírito de superioridade que tinham os judeus contra os samaritanos, como a parábola do bom samaritano, por exemplo, que nós nos lembramos bem. E aí ele termina dizendo: vai, a tua fé te salvou. Nosso encontro com Cristo nos purifica daquilo que nos matava e nos corroía por dentro. Agora podemos nos aproximar dele, podemos adorá-lo, podemos nos prostrar aos seus pés em humildade, reconhecendo quem ele é, podemos ser gratos e por fim recebemos a salvação. Levanta, a tua fé te salvou. Que o Senhor nos abençoe, que possamos reconhecer isso que ele já fez em nós. Todos nós éramos como esses leprosos e que possamos voltar aos seus pés em glorificação, nos aproximando dele, com gratidão, em louvor, porque fomos salvos. Que Deus nos abençoe. Amém.